Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é pastor Oduvaldo. Sou, para quem não me conhece, eu creio que tem muitas pessoas, irmãos novos aí que não me conhecem. Eu sou pastor emérito dessa igreja, Igreja Batista Missionária do Jardim Lusitano e Bem Luz. E eu fui desafiado, fui convidado pela liderança da igreja para compartilhar neste mês de setembro, um mês separado para estarmos falando sobre missões, falando sobre a 30ª Convenção Missionária, convenção essa já há 30 anos sendo comemorada, convenção na qual traz ensinamentos, traz desafios na palavra, traz desafio a novos missionários, traz desafio ao bolso também para estarmos ofertando, contribuindo com aqueles que vão para o campo. Nós temos a oportunidade de estarmos falando sobre isso nessa noite. Estou falando aqui da Pérola do Atlântico, que é Guarujá, onde nós viemos para ficar alguns dias. Estamos em acompanhamento médico, também exames de rotinas, mas separamos esse período para estudarmos e gravarmos essa mensagem sobre missões. Missões é um plano de Deus também. Deus se preocupou desde o início, desde a queda no Jardim do Éden. Deus se preocupou em resgatar, em trazer o homem novamente ao seu convívio, ao convívio dele. Deus se preocupou e ainda se preocupa em resgatar o ser humano. E ele, a princípio, usou os métodos, usou as formas que ele sabia que poderia dar certo, que poderia tocar o coração humano, para que o homem voltasse à presença dele. Ele trouxe pessoas, trouxe profetas, usou mensageiros, usou homens, usou mulheres para desafiar o povo, o ser humano, a voltar à presença dele, ser uma nação, ser uma bênção para todo mundo. Essa foi uma preocupação e é uma preocupação dele até os dias atuais. Deus é um ser imutável, ele não muda. Ele tem esse sonho, ele tem esse projeto de trazer ao seu convívio o ser humano que ele criou lá no Jardim do Éden. Então Deus é um Senhor missionário também. E falar sobre missões é falar sobre projetos de Deus. Projetos que Deus tem para o ser humano. A princípio usou ali os profetas, usou Moisés de forma extraordinária, usou a natureza ali para poder resgatar o ser humano para a organização, a formação de uma nação. Usou Josué para a entrada da Terra Prometida, trazendo esse desafio para que o povo voltasse, para que o povo entrasse na Terra Prometida de uma forma e fosse bênção ali também. E Deus foi usando pessoas com conhecimento dele e da palavra dele para trazer o outro ser humano também para o conhecimento dele, Deus.
Eu me lembro que também eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor através de um missionário, através de missões. Quando eu, na minha tenra idade, lá por volta de 15 anos, eu entrei no banco. Entrei como office boy ali, na hora do almoço, nós esquentávamos as marmitas e junto com esse fogareiro tinha outras marmitas também, que eram aquecidas. E tinha ali alguns irmãos de uma igreja, que eu não me recordo, e sempre comentavam da palavra, oravam antes de almoçar, e eu ainda incrédulo e não conhecedor da palavra, acompanhava-os. Me lembro o nome dele, Francisco Camilo da Silva, de Carapicuíba. Eu tinha 15, 16 anos, faz muitos anos. E eles oravam e em 1966, quando eu saí do banco, me deram de presente uma Bíblia. E eu em 67 conheci a Lourdes também, e crente em Jesus, e começamos a namorar, me converti, e estou aqui quase 60 anos atrás. Então, uma forma, Deus foi utilizando pessoas e utiliza pessoas também, através da palavra, para resgatar o ser humano e trazê-lo ao seu convívio. E o trecho que eu quero compartilhar encontra-se lá no Evangelho de Mateus. Eu vou colocar o óculos para poder ler a palavra. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi uma das últimas orientações ou ordens deixadas por Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus, antes de subir para os céus. E esse trecho da palavra de Deus é um trecho que foi ensinado, desafiado, pregado, instruído os seus discípulos, seus 12, a praticarem isso. E eu vejo nesses versículos a obediência desses homens que Jesus separou para pregarem a palavra de Deus, para viver essa palavra de Deus. De tal forma que hoje, passado 2000 anos, talvez mais ou menos, um pouquinho mais, menos, nós vemos que essa instrução que Jesus Cristo deixou aos discípulos foi multiplicando-se ano após ano. De 12 discípulos, no ano 00 depois de Cristo, hoje de 12 discípulos, nós temos hoje 2 bilhões de pessoas convertidas. É uma estatística, exatamente, não sabemos. Mas é uma empreitada, é uma instituição que está se mantendo e crescendo. Nesses 2000 anos, ninguém, nenhuma instituição cresceu nesses números, nesses moldes,
com essa percentagem de crescimento, nada cresceu. E muitos quiseram até destruir e têm tentado destruir o Evangelho. Muitos ainda não aceitam. Muitos são contrários ao ensinamento da palavra de Deus. Lutam contra. Queimam as Bíblias, achando que isso será suficiente para enfraquecer a fé dos crentes. Mas é o contrário. Quanto mais o crente, quanto mais os cristãos são perseguidos, mais o Evangelho se expande, mais o Evangelho alcança outros locais. Eu estava lendo e ouvindo Portas Abertas essa semana, e eles disseram que muitos cristãos ali do Afegão fugiram, não ficaram para propagar o reino, mas eles louvavam a Deus por esses cristãos que saíram, porque com certeza os locais para onde eles foram encaminhados, para onde eles fugiram, serão bênção ali, serão homens e mulheres que propagarão o reino de Deus também. Então é motivo de louvor, é motivo de vermos a igreja crescendo nesses 2000 anos, de 12 pessoas, hoje aproximadamente 2 bilhões. Eu e você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo, está vendo, fazemos parte dessa empreitada, fazemos parte da igreja do Senhor. Nós somos números também que fazemos parte desses 2 bilhões, então é motivo de louvor, é motivo de agradecimento, porque esse texto da palavra nos exorta isso, a fazer missões, a sermos missionários. E Jesus dá essa instrução aos discípulos, e eles foram obedientes, assim como nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Devemos colocá-la em prática, não deixarmos passar as oportunidades. E ele fala isso. Ele convoca aqui os discípulos, depois da sua morte e ressurreição, ele aparece e ele diz: partiram, pois, os 11 discípulos, que foi a instrução de Jesus Cristo, saírem de Jerusalém e irem para a Galileia. Era mais ou menos 140, cento e poucos quilômetros, 140 quilômetros. E eles foram para a Galileia. E quando viram, o adoraram. Olha aí, mas alguns dos discípulos duvidaram, não criam ainda que ele tinha saído do túmulo de uma forma extraordinária, num corpo glorificado, corpo que eu e você vamos ter um dia e veremos Jesus Cristo face a face. Então esses homens foram para lá. Alguns foram crentes, outros foram duvidando, e aproximando-se Jesus, disse-lhes, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha a autoridade de quem deixou essa instrução. Ele tinha toda a autoridade dada pelo Pai, dada pelo Senhor Deus, no céu, autoridade no céu e na terra. Isso é tremendo quando nós vemos Jesus Cristo com essa autoridade, com esse poder, falando aos discípulos e instruindo eles a serem obedientes. E olha a ordem que ele deixa aqui: portanto, ide e fazei discípulos. A instrução aqui que esses homens receberam é a instrução de ide, mas ide vai em algum lugar. Quando ele foi, antes de ele ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então essa ordem é deixada por Jesus Cristo para ir por todo o mundo,
Jerusalém é a nossa Mauá, Judéia é o nosso São Paulo, Samaria é o Brasil, Samaria é o Brasil, os confins da terra. Mas isso não é por vez, primeiro vamos em Mauá, depois vamos em São Paulo, depois no Brasil. Não, é ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo eu tenho que fazer, tenho que ir na minha Mauá, na minha São Paulo, no meu Brasil e no mundo. Agora, como é que é possível isso? E você está aí localizado em Mauá, e eu estou localizado esses dias aqui na Baixada, ainda numa fase de isolamento, mas é uma ordem deixada. Agora, como que eu posso ir? Indo onde eu estou, orando por aqueles que vão por outros lugares e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Então, veja, ide por todas as nações. Quer dizer, ao mesmo tempo, eu vou em Mauá, vou em São Paulo, vou no Brasil e vou no mundo, indo, aproveitando as oportunidades que Deus está dando. Aí em Mauá, quando eu pego o ônibus, eu tenho que aproveitar a oportunidade, folhetos. Esses dias eu estou em consulta médica. Irmãos, o meu projeto que Deus colocou no meu coração, ele fala assim: você não vai fazer esse exame por fazer. Claro, você vai fazer uma consulta, mas você leva os folhetos porque lá tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Alguém que precisa receber um recado, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, de conforto. Né? O semeador saiu a semear a sua semente, a instrução de Jesus Cristo, ensino. E a Bíblia diz que a semente caiu à beira do caminho, não frutificou, caiu entre as rochas, também frutificou um pouquinho e morreu, caiu entre os espinhos, também frutificou e morreu. Mas diz que a semente caiu em terra boa e ela frutificou o fruto de 1%. Então, meus irmãos, são oportunidades que Deus tem dado a você e a mim também. Esses dias eu estava fazendo uma caminhada aqui pela beira da praia, é um privilégio. E tem um casal com aqueles aparelhos para caçar moeda na areia. E eu passei por eles, na volta Deus falou assim para mim, vai lá, compartilha a palavra. Eu tenho folheto, porque eu vou caminhar, eu ando com folheto. E eu falei, meu Deus, eu vou descer lá. Desci no meio da areia, lá de tênis, meia, e fui lá conversar com ele. E falei assim, vocês acharam algum tesouro? E eles falaram assim, não achamos nada. Eu falei, vocês não acharam, mas eu achei e trouxe para vocês um tesouro, que é a palavra de Deus. A esposa dele falou assim, muito obrigado por essa palavra no meu coração. Então veja, oportunidades que Deus vai dando a cada dia. Portanto, ide, faça a sua parte, por onde você caminhar, ele dá essa instrução aqui. Eu estou te dando autoridade, porque eu tenho autoridade, estou dando essa autoridade. Ide, compartilhe a palavra de Deus. Você vai ali no ônibus, vai no trabalho, vai na escola. Nessa pandemia, oportunidades de você compartilhar a palavra. Corações que estão enlutados, corações que estão feridos, machucados. Momentos que Deus tem dado a você e a mim para podermos compartilhar dessa palavra, uma palavra, um folheto, uma oração por telefone, uma visita quando der, nessa pandemia talvez não dê, mas ore por telefone, manda uma mensagem pelo zap da pessoa. São oportunidades que Deus tem dado a nós. Ide, tanto em Jerusalém, Mauá, São Paulo. Mas como é que eu vou em São Paulo se eu moro em Mauá? Mas eu tenho missionários que fazem o trabalho em São Paulo. A igreja mantém trabalho em São Paulo, junto a Drogados ali, a Rua Aurora, Nova Aurora,
lugares que outros estão indo, então eu posso orar por esses missionários que vão, então eu estou orando por eles. Nós temos missionário fora de São Paulo, no Brasil, eu posso orar por eles também. Missionário fora do Brasil, lá na África, eu vou orando por eles, mas orando, intercedendo, clamando para que Deus visite, para que Deus livre do mal e dê autoridade para pregar essa palavra poderosa. Tá? E posso também contribuir, irmãos. A convenção missionária é isso também, é um compromisso que eu assumo anualmente de ofertar para missões. Não é tirar do meu dízimo, o dízimo é do Senhor, oferta de missões, é eu participar com o meu sustento também para a obra missionária, sem deixar de dar o dízimo, mas ofertar voluntariamente, porque Deus ama aquele que oferta, aquele que devolve, aquele que doa com alegria. Faça isso também, oferte, para que o projeto missionário seja alcançado. Dessa forma eu estou cumprindo o ID, tanto em Mauá como em São Paulo, o Brasil, o mundo, indo, orando e contribuindo. Ele deu essa ordem aqui nesse versículo, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Ele está dando essa ordem aqui, não é somente ir, é propagar, mas quando você encontrar alguém receptivo que caiu em boa terra, essa semente, essa palavra de Deus, você gere um discípulo, faça discípulo. Alguém que tem o coração aberto para ouvir a palavra, que quer aprender, que quer saber. Você vai fazer o discípulo, você vai acompanhar esse novo crente, esse novo convertido. A ordem fala sobre isso. Diz aqui a palavra: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, alguém que vai dar continuidade ao trabalho, alguém que recebeu a palavra e vê em você o modelo. Paulo fala que em Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha aí, em 1 Tessalonicenses soou a palavra naquela região por causa dos crentes de Tessalônica, de tal forma que Paulo nem precisava pregar, porque eles davam testemunho da mudança de vida. Então essa ordem de fazer discípulos é um trabalho constante, é um trabalho que quando a pessoa for receptiva, eu tenho que investir a minha vida, eu tenho que investir o meu tempo, investir o meu conhecimento, investir as coisas que eu tenho, meus bens naquele que está fazendo, que é meu discípulo, aquele que quer aprender, para que ele possa dar continuidade à palavra de Deus. Eu recebi a palavra um dia e também tenho dado continuidade, proclamando o Evangelho, fazendo discípulos, para que o Evangelho continue sendo propagado e pregado por todas as nações. Veja aí, de 12 discípulos, somos mais de 2 bilhões. Irmãos, olha que tremendo isso, porque é uma sequência, é um ensino, é uma instrução deixada. Jesus tinha essa sabedoria. Vai e faça discípulos. Ou seja, gere alguém que possa propagar o Evangelho. Irmãos, e quando Jesus fala isso, eu entendo que é um recado de Deus para que eu saiba que ainda há pessoas a serem salvas, ainda há pessoas a serem discipuladas, ainda há pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Então, é um aviso de Deus. Eu não preciso ficar assim, não tem mais pessoas para conhecer o Evangelho. Tem pessoas para conhecer o Evangelho. Talvez muitos ouviram, mas essa semente não germinou, não caiu na terra boa, então eu preciso chegar perto, eu preciso acompanhar, eu preciso compartilhar a palavra, estar junto da pessoa, para que essa semente comece a produzir um broto, continue e possa produzir fruto também. Então esse é um trabalho meu, há discípulos a serem feitos. E Jesus fala isso: ide
e faça discípulos em todas as nações. Quer dizer, não é somente em Mauá, mas é em São Paulo, Brasil e mundo. Isso foi cumprido restritamente e seriamente pelos discípulos, e eu creio que o Lusitano, a Igreja IBM Luz, também tem cumprido essas ordenanças. É uma ordem deixada por Jesus Cristo, para que ela possa fazer missões. Mas não somente isso, ele fala aqui, batizando, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus traz essa instrução que não somente o ide, não somente fazendo discípulos, mas esse discípulo leve-o ao batismo, leve essa pessoa ao cumprimento das ordenanças, que foram duas deixadas por Jesus Cristo, a ceia e o batismo. Leve ao batismo, porque o batismo é uma demonstração pública de que a pessoa morreu para o mundo, morreu para a velha vida, morreu para os velhos desejos, morreu para a velha forma de ser, a velha forma de falar, a velha forma de se conduzir, de se comportar. Ela agora é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, foram para trás. Então, ele dá essa instrução que a pessoa, no batismo, ela demonstra às pessoas que estão participando do batismo que ela é uma nova pessoa, é uma nova criatura, ela nasceu de novo. E essa é uma ordenança deixada por Jesus Cristo, é um compromisso. Jesus mesmo foi para o batismo, ele foi obediente, não precisava se batizar, mas ele fez questão. Deu essa instrução que os discípulos também se batizassem. Então isso, eu tenho que ir, pregar o Evangelho, diz a palavra de Deus, eu tenho que fazer discípulos e eu tenho que levá-lo ao batismo. O batismo, então, é essa demonstração de que a pessoa mudou mesmo, é a convicção que ela carrega no coração, uma certeza. E é um testemunho para todos aqueles que estão participando ali, que é uma nova criatura. Claro que essa nova criatura, ela vai ter confrontos, porque ela sai de um sistema corrupto, de um sistema que está conduzindo para o inferno e tem o seu nome agora escrito no livro da vida. E o diabo, adversário, e as pessoas familiares também são contra, muitas vezes são contra essa nova decisão, mas permanecem firmes. Então essa é a orientação que Jesus Cristo está trazendo aos discípulos, que eles foram obedientes. E hoje, inicialmente 2 bilhões de pessoas, fazemos parte disso. E ele encerra dizendo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui ele fala assim, olha, ide, faça discípulos, ensina as Escrituras, batiza. E ele encerra dizendo assim, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é fundamental na vida dos discípulos. Ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinando a observar todas as coisas. Observar é ir mais do que ver. Observar é você analisar, é como você começar a viver aquilo que você está vendo. O ver é físico. Estou vendo aqui atrás desse vídeo aqui umas flores. Mas o observando, é algo diferente, é algo prático. É algo diariamente que eu começo a conviver. E ele está dando essa orientação aos discípulos para que eles ensinassem esses novos discípulos a
o modo que o discípulo vivia, o modo que o irmão que estava ensinando vivia na sua casa, no seu lar, na educação dos filhos, como ele se comportava no seu trabalho, a forma deles falar. Isso o discípulo novo começa a observar. E ele fala sobre isso, né? Ele dá essa instrução aqui, ensinando-os a observar. Então, o discípulo antigo, ele passa a ser um modelo para o novo. É um modelo para ser observado, de convivência diária. Como é que ele se comporta quando o troco do pão lá na padaria sobra um pouco mais? O que ele vai fazer? Como é que ele vai se comportar? Ele vai devolver ou vai guardar? Então, o novo discípulo, ele vai observando isso, ensinando a observar como é que eu me comporto quando eu estou instruindo meus filhos, educando-os. Quando eu estou dirigindo, quando o farol, eu estou com uma tremenda pressa, o farol fecha, e o discípulo meu está do lado, como é que eu me comporto? Buzino, acelero o carro. Tudo isso é observação que o discípulo vai aprendendo. Então Jesus instrui, esses novos discípulos têm que observar a sua vida. Então ensine-os a observar isso que você pratica, não deixe de praticar isso. É importante isso para que o discípulo também cresça nesse conhecimento, nessa observância e nessa prática, a prática do dia a dia. Eu vou para o meu trabalho, marco lá meu cartão de ponto, antigamente era cartão de ponto, agora é relógio automático, tudo isso aí. Se eu sou contratado para trabalhar 8 horas por dia ou 9, eu tenho que trabalhar mesmo que o meu chefe não esteja presente. Eu não posso fraudar, eu não posso, na hora do trabalho, discutir sobre futebol, sobre política e outras coisas mais. Eu tenho que aproveitar e viver esse momento de trabalho. Isso é testemunho para os outros incrédulos que estão ali, seus amigos. Olha, se eles estão tomando um cafezinho ali, eu paro o meu trabalho e vou lá tomar café para contar piadinha, tudo isso é contra os meus princípios básicos e bíblicos. Então, a cada dia eu tenho que demonstrar, porque o meu discipulado está vendo, está acompanhando. Então, tudo isso são instruções. Isso aconteceu na vida desses homens. Eles tomaram isso como um projeto de Deus. E esse projeto sobrevive até hoje, vai sobreviver enquanto Jesus não voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a instrução deixada por ele a nós, 2000 anos depois, que continuemos a exercer e a praticar esses ensinamentos. Como diz essa palavra de Deus, indo, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando a observar-nos, observar todas as coisas que eu tenho mandado a vocês. Todos os ensinamentos que eu tenho ensinado, vocês também transpareçam a esses discípulos teus, a esses novos, para que eles cresçam também e sejam futuros discipuladores também. É um momento missionário, é um momento de missões. E missões está no coração de Deus. Tanto é que ele se preocupou em fazer missões, em resgatar o homem. Enviou, como dissemos no começo, os profetas e, por último, enviou o seu filho para ser um missionário. Jesus é um missionário, foi um missionário. E deixou essas instruções a nós, a mim e a você também. Que o Senhor Deus
te ajude a você ser um missionário dele. Por onde você caminhar? Ah, eu não sei falar. Moisés reclamou disso também, que não sabia falar. Mas Deus usou. Mesmo ele não sabendo falar, era gago. Ah, mas eu sou criança mesmo. Você sendo novo na fé, você tem condições. Abarrota teu bolso de folhetos, de Evangelho de João. Propague, espalhe, distribua a mensagem do Senhor. Você estará fazendo missões. Você não sabe em qual terra você estará lançando a semente. Mas a semente é poderosa. Ela não voltará vazia. Um dia desses aqui no calçadão também, e eu gosto do domingo de manhã, porque o domingo de manhã é o dia que o pessoal vem de sábado e passam a noite na beira da praia, passam a noite fazendo bagunça, quebrando as lixeiras, sujando tudo, rasgando painéis. Um dia desses tinha um grupo de uns 8 jovens. Eu pedi licença e fiz aquela semeadura. E foi interessante que eles receberam de bom grado, receberam a palavra de Deus de bom grado. E eu orei dizendo: Senhor, não sei qual o futuro desses jovens, o Senhor conhece mais. Desses aqui, chama algum, chama pelo menos um para a missão. Eu orei e fui embora. Agradeci a Deus. Então sempre são oportunidades que Deus vai concedendo a nós. Essa semana passada nós fomos no oculista e a doutora que me fez a cirurgia da catarata, e ela disse assim: você foi na cirurgia, você foi uma pessoa muito difícil, mesmo anestesiado, você fechava muito os olhos. E ela falou assim para mim: agora eu vou pingar o colírio para dilatar as tuas pupilas. E a hora que ela foi pingar o colírio, eu fechei os olhos, ela falou assim para mim: tá vendo? Você está protegendo muito os seus olhos. Eu falei assim para ela: é assim que Deus faz conosco. Deus nos protege como a menina dos olhos. Quando há um problema, há uma dificuldade, Ele nos protege, Ele nos livra. E ela ficou bem assim. Depois da saída, eu e a Lourdes deixamos alguns folhetos, sempre a gente deixa folheto com ela. Então são oportunidades que Deus vai dando. Esteja ligado, você não está nesse mundo por acaso. Deus tem plano para você. E o plano maior, Ele te resgatou para fazer de você um missionário. Indo, orando, contribuindo em Mauá, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Que Deus te abençoe através dessa mensagem, que você continue com esse plano, fazendo parte dessa empreitada deixada 2000 anos atrás, e fazendo com que essa empreitada e esse plano cresça a cada dia mais. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus